conhecimento na religião, na fé judaica, porém, ele desconhecia aquilo que Jesus estava ministrando profundamente no coração das pessoas, porque o que Jesus mais faz de missão na terra, por incrível que pareça, não é sinais e maravilhas. Quando ele pisa aqui, o que ele realiza é muito mais do que isso. Você percebe que ele está todo o tempo ensinando as pessoas, ensinando a multidão e principalmente os seus discípulos sobre aquilo que é eterno, sobre um reino que é além daquilo que o homem pode fazer, que é uma obra que Deus que realiza no ser humano. Por isso que quando ele vai falar a respeito de um princípio que nós precisamos também lembrar, que é o novo nascimento. Porque o que é nascer de novo? Né? E Nicodemos, nesse exato momento, quando Jesus fala, olha, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ele fala, como é que pode ser isso? Pode o homem voltar para o ventre da sua mãe? Né? A gente pensa que no sentido literal que ele diz isso, né? Como é que pode o homem voltar para o ventre? Não tem como. Mas ele está dizendo que depois de toda a sabedoria que o homem adquiriu, já sendo ele velho, de avançada idade, pode ele zerar todo o seu entendimento e começar de novo? Pode ele, através de uma decisão, apagar toda a sua história e recomeçar? E Jesus está falando que é necessário nascer de novo, é necessário voltar da estaca zero se você quiser entrar no reino de Deus. Mas como isso é possível? Simplesmente através do Espírito de Deus, pela água e pelo Espírito. E ele vai, Jesus te fala, olha, o vento sopra e não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, o vento está soprando aqui, onde que ele começa? Não se sabe. Como é que pode se nascer de novo? Ninguém sabe. É algo que Deus realiza em nós. Mas para que é necessário nascer de novo? E aqui começa o Evangelho de Jesus Cristo. Billy Graham um dia disse que o fato mais impressionante e histórico que aconteceu na Terra não foi o homem subir e pisar na lua, foi Deus descer e pisar na Terra. Aleluia! O episódio mais marcante não foi o homem chegar na lua, foi Deus sendo Deus descer na terra e pisar aqui. Eu lembro do episódio que um pastor conta que no Natal ele se reúne para celebrar o Natal e ele enche a igreja, né, com estercos em vários locais. O povo chega e vê, que isso, gente, que a igreja suja é essa, cheia de esterco? O que é o nascimento de Jesus? Ele explica. O nascimento de Jesus é Deus deixando o seu trono para descer aqui. Nesse lugar onde nós estamos, que se corrompeu por causa do pecado. Não era para ser assim. Não era para um filho nascer deficiente. Não era para, de repente, vir um vento, furacão, tempestades, chuvas, encher os rios e devastar cidades inteiras. Tudo estava debaixo de uma ordem perfeita. O ser humano vivia em harmonia com Deus no jardim do Éden. Só que Deus deu liberdade para Adão e Eva. E ele falou, olha, vocês podem provar e comer de todo o fruto no jardim, mas a árvore que está no meio do jardim dela, vocês não podem tocar, porque no dia que vocês comerem dessa árvore, vocês certamente irão morrer. Então Deus deu livre-arbítrio para o homem desde o princípio. E Ele deixa o homem escolher o seu destino, deixa o homem seguir o seu curso. Mas quando Deus dá essa liberdade, é sempre com a intenção de nós o desejarmos. Não é que nós venhamos simplesmente estar por estar, mas é que nós venhamos querer estar com Ele. E aparece a serpente, e a serpente vai na mente de Eva e começa a dialogar e vai falar, olha, o que Deus falou para você? Não, Deus falou que se comer dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, a gente vai morrer e tal. Aí a serpente inverte, a serpente fala, olha, certamente você não vai morrer, mas vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal.
A partir da mensagem da serpente, quando Eva olha para a árvore, ela já olha com um olhar diferente. Ela já olha com um desejo. Então o que o inimigo faz? O que o diabo faz? Ele apresenta algo para você desejar. Você nunca compra algo no shopping, no mercado, se você não vê e falar, uau, é isso que eu quero. Então o pecado tem a ver com isso, com você olhar e desejar e colocar em prática. E o que é pecado? Pecado é errar o alvo, é você ouvir Deus falando, vai para a direita, e você conscientemente sabendo que Deus mandou você ir para a direita, você vai para a esquerda. Então ali começa o pecado, no jardim. Só que Deus, ele envia desde o início uma mensagem que haveria de nascer um homem de uma mulher, que haveria de esmagar a serpente, que iria aniquilar esse poder que entra na humanidade, que é o poder do pecado. E por que André, por que eu, Luiz, por que eu, Silvana, depois de 2000 anos atrás, ou melhor, depois de anos e anos atrás, né, porque o Evangelho começa em Cristo 2000 anos atrás, mas desde a criação, o que eu tenho a ver com isso? Né? Por que eu herdei esse pecado? Porque eu não tinha que escolher ser pecador ou não. Mas ninguém pode fazer essa escolha. Adão foi gerando, né? E Eva foi gerando os seus filhos. E Davi fala, ó, em pecado concebeu a minha mãe. Nós já nascemos com instinto voltado para tudo aquilo que é errado, para tudo aquilo que desagrada a vontade de Deus. E a educação dos filhos, o que é? Você corrigir isso. Você ensinar o filho no caminho que se deve andar, porque o caminho que não se deve andar, ele já vai aprender naturalmente. Meu Deus. Então você vai ensinando a criança no caminho que ele deve andar. Não é verdade? Então, Deus, ele vai corrigir o curso dessa história. Porque primeiro, Deus, ele ama o ser humano. Repita comigo, Deus me ama. Deus me ama. E ele provou o seu amor, enviando uma lei, não enviando o seu filho, enviando aquele que estava nos céus com ele desde a eternidade, porque Cristo não nasce em Maria, Cristo já era, ele já existia. E a palavra Cristo é ungido, né? Mas Jesus foi o Cristo, né? O ungido, o escolhido, o Filho de Deus que pisou na terra. E através desse Filho ele iria reorganizar tudo aquilo que estava em desordem, não só a restauração do homem, como também a restauração de todas as coisas. Um dia a terra não haverá mais essa desordem, nós veremos um lugar pleno e perfeito, em plena harmonia, que é o lugar da promessa, que é o lugar que ele tem preparado para aqueles que o amam. Então, quando nós falamos que Cristo veio corrigir o curso, por quê? Porque sendo ele o Filho de Deus, somente ele poderia realizar isso, porque quando ele vem em Maria, ele encarna em Maria, ele cumpre toda a justiça. Por quê? Porque o que é o pecado? O pecado é a quebra da lei. Deus envia os 10 mandamentos através de Moisés e fala, não adulterarás, não matarás, não fará isso, não fará aquilo. E para que serviu a lei? Para revelar o nosso pecado. Quem aqui já mentiu alguma vez? Eu. Não existe mentira branca, beleza? Aí o cara bate, sua mãe tá aí? Aí você já grita, fala pra ele que eu não tô não. Já mentiu, irmão. Só que Jesus falou que o pai da mentira é o diabo. Se ele é o pai da mentira e eu assumo um estilo de vida mentiroso, eu estou me fazendo filho de quem? Jesus, ensina-nos. Então, só nesse argumento, nós já temos a noção que nós pecamos. Algum momento na sua vida você quebrou um princípio de Deus, e só por você ter quebrado esse princípio, você já era merecedor da condenação, porque Deus é juiz e é justo,
mas também Ele é misericordioso. Nós, quando vamos falar de Deus, nós não podemos pegar apenas um atributo de Deus. Porque se eu prego, não, Deus é amor, só amor, olha, faça tudo, Ele te ama como você pode viver a si mesmo, só amor, a gente quebra as características desse Pai maravilhoso. Então a gente tem que pregar Deus no completo, o Deus que é misericórdia, o Deus que é amor, mas um Deus que é justiça e juízo. Então um dia Deus, Ele de certa maneira vai julgar vivos e mortos. E nós não seremos julgados por aquilo que nós achamos ou pensamos, mas vamos ser julgados segundo a constituição dos céus, que é a sua palavra. E nós vamos dar conta, Jesus falou até das palavras que saem da nossa boca. Olha só que coisa terrível, irmão. Meu Deus. Tudo que nós falamos, a fofoca do vizinho, a falácia do governante, do prefeito, do candidato, tudo vai estar em evidência diante de Deus. Aí você fala, meu Deus, eu estou perdido. Aí eu falo, meu Deus, misericórdia, Jesus. Quem poderá se salvar então, né? Só que o Evangelho, se é que se pode chamar religião, é a única religião que faz o caminho inverso. Todas as religiões, o que são? É o homem indo a Deus. É o homem buscando a Deus. Só que o Evangelho não. O Evangelho é Deus vindo ao encontro do homem. Aleluia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha A vida eterna. a vida eterna. Aleluia. Então a ideia é o que? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Repita comigo, todos pecaram. Todos pecaram. Aquele que diz, João fala, aquele que diz eu não tenho pecado, torna-se mentiroso. Então todos nós erramos, todos nós pecamos, todos nós somos condenáveis aos olhos de Deus. Só que Deus, sendo rico em misericórdia e amor, Ele envia o seu Filho na terra. Só que nós temos a tendência de olhar para Jesus apenas como um curandeiro, apenas como alguém que vai melhorar a nossa vida aqui. Eu estou passando um problema no casamento. Jesus, meu Deus do céu, me ajuda. Um curandeiro. Eu estou passando por uma dor terrível que eu não sei como lidar. Eu vou para a igreja, eu quero fazer uma campanha de 7º dia. Para quê? Para buscar Deus? Não. Para que a dor passe. Era igual levar o filho na reza. Não vou levar para o rezador para curar a espinhela caída. Para passar dor de cabeça, não sei o quê. Então a gente está procurando Jesus como uma espécie de curandeiro que pode melhorar a minha vida aqui. Mas a partir do momento que eu olho para Jesus somente nessa expectativa, é a mesma coisa que ele fala para os fariseus: ó geração perversa, que pede sinais e maravilhas, e nenhum sinais vocês vão ver a não ser os sinais do profeta Jonas. Jonas fica morto 3 dias, 3 noites na barriga do peixe. No 3º dia ressuscita. Então, Paulo fala o seguinte: aqueles que esperam em Cristo Jesus apenas nessa vida são os mais miseráveis. Ou seja, se eu espero Jesus para resolver uma unha quebrada, uma dor de barriga, uma perna torta, Paulo está falando, você é o mais miserável. Por quê? Porque Jesus não veio corrigir apenas um problema temporal, ele veio corrigir um problema eterno. Quando eu cheguei na igreja, eu cheguei nesse nível. Eu queria me livrar das drogas, eu queria que Deus me libertasse do mundo onde eu estava. Então eu falei, eu vou para a igreja resolver esse problema. Só que quando eu cheguei na igreja, eu descobri que havia um problema maior. Um problema chamado inferno. Oh, Deus. Eu estava indo de cabeça para baixo para lá. Quando eu descobri, João 3,16 é maravilhoso, mas em seguida ele vai continuar falando. Aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Oh, Jesus. Então o Evangelho fala
de Deus fazendo em nosso favor. E nós nunca percebemos no decorrer dos evangelhos uma coisa maravilhosa que nós precisamos enfatizar no meio da mensagem de Jesus. Nós valorizamos os sinais, sim, irmãos. Deus é maravilhoso e pode fazer o que Ele quiser. Ele é maravilhoso, Ele pode levantar o paralítico, pode curar o enfermo, pode trazer visão ao cego, pode trazer filho, né, para quem é estéril. Ele é poderoso, não há sombra de dúvida sobre isso. Mas uma das mensagens que Jesus pregou e fez, que deixava os fariseus mordendo os dentes, era quando Jesus olhava para alguém e falava: os teus pecados estão perdoados. É, Deus. Os fariseus, que eram os religiosos da época, pensa numa raça religiosa, irmão. Aparência bonita, impecável, franja. A franja representava a santidade. Quanto maior a franja, mais a santidade, né? A franja é até no pé, às vezes. A capa bonita, o estereótipo bonito. Mas, o que tá falando mesmo? De Jesus, o que no caso incomoda, né? É quando ele fala, Isso, né? Beleza. Mas quando Jesus está diante de um paralítico que é levado, os amigos colocam ele sobre o telhado porque havia uma aglomeração, muita multidão. E Jesus olha para esse paralítico e fala: olha, perdoados estão os teus pecados. Os fariseus falam: quem é esse para perdoar pecado? Como é que ele pode querer perdoar pecado? Quem é ele? Quem é esse cara? Olha, para vocês saberem que eu tenho poder para perdoar pecado e também poder para fazer sinais e maravilhas, né? Então, o que você quer que eu diga? Estão perdoados seus pecados ou levanta e anda? Levanta e anda, toma seu leito. Aleluia. Vai para a tua casa, tua fé te salvou. Obrigada, Jesus. Então Jesus, Ele perdoa o pecador. Cara, imagina isso. O cara está lá preso, pronto para condenação, masmorra eterna, lago de fogo e enxofre, onde existe um sofrimento incomparável. Tá sentindo o calor aqui, irmão? Aqui é fresco. No inferno é ar-condicionado inverso, né? Aí Jesus fala isso: olha, eu rasgo o escrito de dívida contra você. Antigamente, quando alguém devia, por exemplo, tem uma conta na padaria, vou lá e pago. O dono da padaria pegava a conta, ia na casa de quem pagou e cravava na porta, escrito: está pago. Foi isso que Cristo fez. Ele pegou a sua ficha extensa, né, de criminalidades, pecados, alguns maiores que as outras, né? Ele pegou o seu escrito de dívida e falou: eu pago por você. Aleluia. Eu pago por você. Então isso é maravilhoso. A mulher adúltera, olha, foi pega em flagrante adultério, Jesus, e na lei manda apedrejá-la. Porque o religioso é assim, cheio de razão, cheio de santidade externa. Não, vamos matar, porque é isso que o pecador merece. Porque é mais fácil você ser radical com os outros, mas ter misericórdia com você, né? Você já percebeu isso? Com os outros a gente é radical. Não, tem que, olha, fulano errou, tem que botar no banco 600 anos. Merece, né? O ladrão na cruz foi perdoado morrendo. Falou: olha, lembra de mim quando entrares no seu reino. E Jesus fala: olha, você vai ter que fazer um curso. 3 meses. Para você entrar no céu. Não, você vai ter que subir a escada de joelho, cara. Você vai ter que pagar uma promessa. Você vai ter que orar todo dia. Não, não, Jesus fala: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. Aleluia. Então ele olha para a mulher adúltera, que todo mundo está tentando, né, apedrejar, e pergunta no meio da multidão: quem aqui não tem pecado que atire a primeira pedra? Eu sempre costumo falar, se nós estivéssemos nesse cenário, a gente seria uma das pessoas com a pedra na mão, né? Aí eles largam as pedras e Jesus olha: mulher, onde estão os teus acusadores? Portanto, nem eu te condeno. Aleluia. Porém, vá
e não peques mais. Amém. Vá e não viva mais na prática do pecado. Porque pecar você vai, irmão. Uma coisa é você pecar. O pecado precisa ser um acidente na vida do crente. Você pensa uma besteira, você, né, faz algo na emoção, à flor da pele, fala um palavrão. É pecado também falar palavrão. Fofoca da vida de alguém, é pecado também fofocar. Aí você peca, mas outra coisa é quando você faz com vontade própria. Você arquitetou, você bolou o plano, eu vou adulterar hoje. Ninguém tropeça em alguém na rua e adultera, né? Não tropecei aqui, de repente, sem querer, adulterei. Mas programou, decidiu, praticou. Mas Jesus está falando, vai, não peques mais. Ele está falando também o seguinte, olha, quando você pecar, você sabe para quem você deve recorrer. Você sabe para quem você deve se voltar. Então, novos começos, nascer de novo é isso. É você pegar alguém que pinchou a sua vida com decisões erradas e falar, cara, você pode recomeçar de novo. Prostituta, você pode recomeçar de novo. Ladrão, você pode recomeçar de novo. Mas pecado é só prostituir? Pecado é só roubar? Não. Linguarudo, você pode recomeçar de novo. Mentiroso, você pode recomeçar. Que mensagem espetacular, irmão. Que salva a nossa vida. Então todos podem recomeçar. Todos podem voltar do zero e ser um marido que nunca foi. Todos podem voltar do zero e ser o pai que nunca foi. Todos podem voltar e ser o filho que nunca foi. Amém, Jesus. Aquele que Cristo vai gerar através do Espírito. Só que tem uma necessidade, a necessidade do arrependimento. Eu preciso olhar o diagnóstico e falar, uau, eu preciso de um médico. Eu preciso de um médico, eu preciso de alguém que possa me salvar. Por mim mesmo eu não posso, porque todas as religiões vão falar isso, olha, todos os caminhos levam a Deus, mas não é verdade. Todos os caminhos salvam, não. Basta praticar o bem que você vai ter um lugarzinho com Deus. Não é assim. Senão Cristo morreu em vão. 1 João 1,9 fala assim, confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia! Ele é fiel para nos fazer nascer de novo. E para que nascer de novo? Porque nós corremos o risco de cultuar o Deus errado. Somente um homem regenerado adora apenas um Deus. Nós temos muitas concorrências sem Deus. Nós podemos adorar o Filho, podemos adorar o serviço, podemos adorar o emprego, podemos adorar a vida boa, mas se nós formos regenerados por Deus, nós só vamos conseguir adorar aquele que nos criou para Ele. Amém. E toda a sua vida só vai ter sentido nisso, em você viver para Deus. Porque Jesus não veio melhorar a sua vida, Ele veio para transformar você. Para fazer você nascer de novo. Vai ficar com a mesma cara, não adianta, mas o interior... Às vezes muda um pouquinho. Às vezes mudando o interior, o sorriso muda, né? A alegria transparece. Mas vou ler aqui para terminar Romanos 5,6. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu pelos ímpios. Cristo morreu por quem? Meu Deus do céu. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Como? Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito ainda seremos, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Então Cristo, ele prova o seu amor, morrendo por todos. Só que todos serão salvos. Aqueles que reconhecem que só existe um Senhor e Salvador,
capaz de livrar sua alma do abismo. Jesus Cristo. Aleluia. Somente nele é a salvação. Não só para aquele que está começando agora, mas para a igreja. Nós precisamos restaurar isso. A gente pensa que a mensagem de Cristo é só no começo. Não, querido, a gente precisa voltar para Cristo todo dia. Você precisa ler Gálatas de vez em quando. Paulo chega para os Gálatas e fala: olha, vocês começaram pela fé, estão terminando pelas obras. Ou seja, eles começaram crendo em Jesus, entraram pelo meio da porta, a única porta, mas depois eles queriam fazer a salvação pela sua própria vontade. Ou seja, não, para ser salvo Cristo não é suficiente, tem que circuncidar também. Para ser salvo Cristo não é suficiente, tem que guardar o sábado. Não, para ser salvo Cristo não é suficiente, tenho que acender uma vela. Não, para ser salvo Cristo não é suficiente, eu tenho que fazer sempre alguma coisa. Mas a mensagem de Cristo é suficiente. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. É, meu Deus. Aleluia. Amém. Então, o que é uma obra que Cristo faz? Ele nos adota e nos dá o poder de sermos filhos de Deus. Mas, Luciano, todos são filhos de Deus? Não, todos são criaturas de Deus. Quando Jesus fala: ide por todo o mundo, pregue o evangelho para toda criatura. Somente através da obra de Cristo nós recebemos o Espírito da adoção. Nós fomos adotados por Deus mediante Cristo. Somos filhos por adoção. Ele nos inseriu na sua família através dessa obra. E o que é a igreja? Por que eu preciso estar na igreja? Porque Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Eu, Jesus, vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Ele está falando: a minha igreja não viverá mais sobre a influência das trevas, sobre o poder das trevas. Eu arranco ela de lá. Eu transporto você do reino das trevas para o reino do Filho. Então o pecado já não terá domínio sobre vocês. Vocês são livres. Vocês são libertos. Edificar é construir. E Cristo está falando: eu vou transmitir as minhas virtudes para vocês. Por isso que ele vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então o caminho para Deus não são todas as religiões. O caminho para o Pai, na verdade, não são todas as religiões. O caminho para o Pai é uma pessoa, Jesus. A verdade não são conjuntos de coisas que eu aprendi que são verdade. A verdade é uma pessoa. Jesus é a verdade. A verdade não se trata em estar certo. A verdade não é aquela que eu aprendi com a vida ou que recebi por herança. A verdade não é um bom conselho. A verdade é uma pessoa. A vida não são esses breves momentos que nós teremos 70, 80 anos. A vida é muito mais do que isso. A vida é uma pessoa. A vida é Jesus. A vida é Cristo. E o que é a igreja? Vamos dizer que Jesus, ou melhor, Deus, ele vai descer hoje da terra, vai descer na terra ali no Ribeirão. Deus vai pisar na terra e vai estar ali. Igual Moisés: Senhor, eu quero ver tua face. Então você vai ver minhas costas pelo menos. Vamos supor que Deus desce hoje no Ribeirão. Para chegar no Ribeirão, quantos caminhos tem, irmãos? Estrada. Uma, né? Tem que pegar a ponte e seguir, né? Você vai chegar lá. Então, todos nós vamos receber esse convite. Olha, vamos lá ver Deus no Ribeirão. Aí, vamos supor que todos respondam sim.
Aí você está indo para o Ribeirão, só que só tem um caminho, você tem que passar por ele. Aí de repente você está indo na mesma direção. E quando nós estamos indo na mesma direção, no mesmo caminho, nós nos encontramos nesse caminho. Porque estamos indo nessa direção e só existe um caminho. Então, todos que estão indo para o mesmo caminho se encontram em algum lugar. Então, a igreja, ele é o lugar de encontros de pessoas que estão indo para o mesmo caminho. Que estão no mesmo caminho que é Jesus. Então, não tem como eu estar em Cristo e estar fora da igreja. Porque Paulo diz que a igreja é o corpo de Cristo e Cristo é a cabeça da igreja. Então não existe mula sem cabeça. Se nós queremos ser salvos, é mediante o corpo, mediante a igreja, mediante a esse lugar onde todos estão indo para o mesmo alvo. Por que, Luciano, eu preciso da igreja? Porque se eu estou indo no caminho e o William também está indo no mesmo caminho, de repente eu vejo que o sol está forte, eu não gosto de sol, eu gosto de ar-condicionado. Aí eu começo a ficar tonto. Jesus, eu estou tonto, eu quero ficar por aqui mesmo, eu não quero ver Deus. Aí o William vai pegar, vai me levantar e falar: vamos embora, irmão, a gente está quase chegando. Pode ser que na metade do caminho você encontre alguém voltando e falando: eu desisto de chegar, é muito ruim, é muito difícil, tem muitas pedras, tem muitos abismos, eu não vou seguir. Aí você começa a olhar e falar: é mesmo, é muito difícil. Aí de repente chega o André e fala comigo: vambora, rapaz, vambora, não é difícil, vai valer a pena pagar o preço, vai valer a pena chegarmos no final. E pode ser que no meio do caminho você esteja cansado. Aí eu chego para você e falo: meu filho, meu irmão, troque o seu jugo pelo jugo de Jesus. Você está carregando fardos demais. Volte para o Evangelho. Volte para o caminho. Aí vai chegar alguém dizendo: olha, por esse caminho é muito rápido, tem um atalho aqui, ó. Tem uma trilha que corta esse morro, aqui é mais fácil. Não, você pregar o Evangelho de Cristo é muito difícil, ninguém quer isso. Aqui é o caminho da bênção. Não, aqui tem uma campanha para fazer, para alcançar milagre. Aqui tem um atalhozinho para você pagar uma promessa. Vamos passar por aqui que a gente chega lá em Deus. Aí vai chegar o pastor e falar: rapaz, caminho fácil não existe, apertada é a porta, estreito é o caminho. Vamos, rapaz. Não existe atalho, só existe esse caminho que vai te levar aos céus. Então deixar de congregar, meu irmão, me desculpe, é morte. Deixar de ouvir a mensagem de Cristo é morte. Deixar de ser cheio para ser usado é morte. Ninguém que é cheio está sendo usado por Deus desanima. Porque ele não está buscando glória de homens, ele está buscando a glória de Deus. Ele quer ver Deus na pessoa, ele quer ver Deus transformando a sua casa, ele quer ver Deus tocando Madalena. Por isso nós estamos aqui nessa manhã, porque um dia nós fizemos essa decisão. E eu quero que você abaixe sua cabeça.